Perdão aí pela paradinha. E mesmo assim, ele passando esses tempos que eles teve que confrontar com seus fantasmas, Elias venceu, Jó venceu e Ana também venceu. Quando eu estava hoje falando com a minha mãe, quando a gente deixa a depressão, ela é silenciosa. Ela vai chegando devagarinho, que muitas vezes até a pessoa não percebe. E isso é uma coisa muito preocupante, até mesmo dentro da igreja. E olha só, eram homens, Elias era profeta, Jó era um homem de Deus, Ana também uma mulher de Deus. E eu fico muito triste quando eu escuto as pessoas falar que você deu brecha para Satanás. Antes de a gente falar essa palavra, vai ver como está a vida do seu irmão. Elias foi um homem, profeta, que ele fez muitas coisas. Muitas coisas. Ele incomodou até a Jezebel. Jó não deixou nenhum instante de servir este Deus, até mesmo sem nada. E a Ana era uma mulher que ficou o quê? Estéril, ainda tinha que aguentar o deboche da Penina. Quantas mulheres debocham, quantas mulheres que se torna Penina na igreja, debochando da irmã que não sabe cantar direito, da irmã que não sabe falar as pronúncias da Bíblia direito. Bom, eu estou aqui, irmã, porque Deus me incomodou. Não sei, não sou pastora, não sou pregadora. Eu gosto de falar sim da palavra de Deus. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Não fiz teologia, vou falar igual um pastor. Nem todo mundo que está lá no seminário teológico não foi chamado de Deus, não. Porque tinha um pastor, agora eu esqueci o nome, que ele era analfabeto, e quando ele pregava, nossa, a igreja parava. Sabe o que eu entendo? Isso é a unção do Espírito Santo de Deus. Antes de você falar de algum irmão que está em casa, não vem para a igreja, ou às vezes não quer nem visita de ninguém, não fala esta palavra. Porque uma vez uma irmãzinha me procurou e ela tinha que visitar uma pessoa. E a mãe dessa pessoa, dessa jovem, já estava ficando preocupada. E ela veio me perguntar o que ela ia fazer, tá? O que ela ia fazer. Aí eu falei assim, você visita como uma pessoa normal, mas não fala nada de igreja, nada de Jesus, nada de Deus, não fala nada. Não fala nada. Que mulher é essa que está falando uma coisa para não falar de Jesus, não falar de Deus? Está escandalizado? Então, segura o rolo aí. Como a gente chega perto de uma pessoa depressiva? Antes de julgar, escuta primeiro.
E aí a irmã ficou assim, olhando pra minha cara, ué, eu vou visitar, mas não vou falar de igreja, não vou falar de... Perdão, não vou falar de Jesus, não vou falar de Deus, eu não vou falar... Não, tu não vai falar nada. Agora não é hora de falar nada. Antes que julgue também, tá vendo? Isso aí é demônio. Não, irmão, não é demônio. E isso é uma pessoa depressiva. E isso é uma pessoa que quando ela está numa depressão, que tem várias etapas da depressão. Principalmente se ela estiver no início, glória a Deus quando dá para descobrir. Mas quando ela está avançada, é mais difícil. Não sou doutora, não sou psicóloga, nem terapeuta. Mas eu fico com aquilo que eu aprendi na área de enfermagem. Porque eu sou técnica de enfermagem, então eu aprendi. Então vamos lá. Essa irmãzinha me procurou, então não vou falar, não. Você vai entrar lá, vai, realmente ora, vai. Escuta ela primeiro. Escuta ela primeiro. Se a gente parar e prestar atenção, eu não sei aonde agora, porque eu sou muito difícil de captar, mas eu acho que é para lá de Mateus, né? Jesus usava o quê? As parábolas. Mas ele primeiro parava para ouvir, não parava? E quando ele parava para ouvir, ele usava o quê? As parábolas. É assim que a gente trabalha com uma pessoa depressiva. É assim que o psicólogo trabalha com depressivo. Você chega no consultório, não é isso? Ele pergunta qual é o seu nome. Ele vai abrir lá a folha, o caderno, o prontuário. E ali ele vai começar a escrever o nome da paciente, o horário que ela entrou. E ali ela vai relatar, fala, Maria, o que te fez trazer você ao meu consultório? E ali ele vai parar e vai escutar a Maria falar tudo. Mas a Maria vai soltar tudo, o passado, o presente, mas nem sabe se ela vai chegar no futuro. E o que aconteceu com essa irmãzinha? Essa irmãzinha foi visitar essa jovem. E aí ela chegou lá e visitou. E estava no quarto escuro. E ela disse que fez o que eu falei. Aí disse que ela pegou fotos e mais fotos, trouxe fotos. Aí mostra, foi isso, aquilo. E uma dessas fotos, se eu não me engano, tinha uma coisa, acho que ela tirou lá na igreja, não sei, né? Ela mostrando. Ali a irmã entrou. E ali a irmã, Deus começou a usar ela. Isso se chama sabedoria de direcionamento. Primeiro ela parou para ouvir a irmãzinha, a jovenzinha. Deixou ela desabafar. Porque o depressivo, ele tem uns que gostam de soltar. E tem uns que não gostam porque ele acha que você não vai compreender o que ele vai falar. E eu já vi muita gente, isso é palhaçada. Essa da Dostoiévski que melhora. Mas se a gente parar, as pesquisas estão crescendo. Tem muita gente se suicidando. Por nós sermos ignorantes e não entender, mas está na Bíblia, tá? Se a gente ler a Bíblia, como eu falei, e praticar, você vai encontrar pessoas depressivas dentro da Bíblia. E também ainda vai encontrar o remédio para ajudar o depressivo lá na Bíblia. Lá no Novo Testamento. E essa irmã teve uma sabedoria muito grande para falar, porque com jovens, gente, não é tão fácil com o mais velho não, tá?
E essa irmã, eu tiro o chapéu para ela. Porque como você sabia que no exato momento que estivesse conversando, ela ia entrar com outro assunto que chegaria na igreja? Porque ela queria que alguém ouvisse ela. Ela queria que alguém parasse para escutar. Ela ouvir a voz dela e ela ter alguém para poder ouvir. E muitas vezes a gente não quer ouvir a pessoa falar. Porque tem um costume, tá com essa doença porque deu legalidade para o diabo entrar. Se tá assim, é porque deixou o diabo entrar. Gente, não faça isso, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Antes de jogar pedra, olha para dentro de si. Como diz Jesus, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, ela precisa de um ombro amigo. E às vezes a gente nunca quer dar um ombro amigo. É igual uma pessoa quando está com câncer, gente. Ela fica depressiva, sim. Pior coisa, você for visitar uma pessoa que está com câncer, você ainda vai levar uma outra palavra que não vai levantar essa irmã. Ah, meu tio, minha irmã morreu dessa doença. Não faça visita, irmã, não faça visita. Porque quando você faz isso, você bate uma tristeza tão profunda que mexe com a imunidade da pessoa. Em vez de você levantar a pessoa, você acaba de arriar ela de vez, acabou de enterrar ela viva. O anjo procurou Elias. E Jó, Deus mudou a história. Mas a Ana, Deus mudou também a história. Mas eles tiveram que passar por vários processos, altos e baixos. Jó, os amigos debocharam. Sempre tem um para tirar sarno com os problemas dos outros. A Ana tinha a Penina, que ela não podia ter filho. É isso que eu acho muito triste, quando um irmão está passando um problema dentro da igreja, em vez de você levar uma palavra de conforto, você leva uma palavra de derrota. Se você vai visitar um irmão com câncer, você tem que chegar lá preparado psicologicamente. Por isso que eu gostei de prestar atenção nas parábolas. Interessante, porque eu tenho um livro em casa, que agora eu esqueci o nome, como Jesus trabalhava com o seu povo. E eu sempre, quando eu lia, isso aqui tem um pouco de psicologia. Jesus parava para ouvir, e de uma coisa que ele ouvia, uma palavra solta que ele passou, ele pegava e ali ele fazia uma parábola daquela situação, incluindo aquela pessoa. Irmãos, não persegue, ora. Não debocha, ora. Se a irmã não pode ter filhos, não encarna e não ri. Se a irmã tiver um problema de cabelo que está caindo, que eu esqueci agora o nome, que é uma doença também, nem tudo é o diabo. Não estou dizendo que o diabo não vai fazer a parte dele, mas ele pode usar até gente dentro da igreja, quando essa pessoa não tenha a vida totalmente no altar. Mas eu acho muito bonito quando a pessoa abraça aquele irmão, o Senhor está contigo. Acho muito bonito quando aquele irmão liga. Eu acho muito bonito. Eu não tenho muito costume de sair de casa, nos dias que eu estou em casa. Mas o que eu achei interessante, que um dia tinha uma irmãzinha, que ela foi totalmente
mal compreendida na igreja, e eu fui na casa dela para ela tirar uma dúvida. Mas aí eu saí de lá com dúvida mesmo, mas tudo bem, Deus trabalha como quer. Aí ela estava chorando, foi Deus que te trouxe você aqui. Porque aí falaram que me chamaram de Jezebel, e eu estou olhando para a cara dela. E você é a Jezebel? Aí disse que isso, aquilo, foi só palavra de derrota. E foi abaixando irmã, foi abaixando. Aí eu fiquei olhando para a cara da irmã, aí eu falei assim, bom, eu vim tirar uma dúvida, mas eu estou vendo que eu vou voltar com a dúvida, né? Então, na mesma que ela estava ali chorando, vamos orar. Esse é o meu costume. Vamos orar. E ali, eu deixei ela falar, desabafar, né? Porque a mulher sabe dificular, a tola derruba. Se ela foi mal compreendida, é porque não teve uma sabedoria. Eu acho muito pesado quando você chama uma pessoa de Jezebel. Esse é o meu entender, tá? Para você chamar uma pessoa de Jezebel, não pensa uma não, pensa 24. Vai ler lá o texto. Vai lá ler o que a Jezebel fazia. Gente, a mulher não era fácil não. Mas antes de ela ir embora, deixou um significado muito grande. Ficou só a mão e os pés. Então, não podemos chamar um servo do Senhor de Jezebel. Muitos acham que Jezebel é prostituição. Mas um dia eu estou lendo e prestando atenção na história de Jezebel, eu não vejo esse lado não, tá? Essa é a minha opinião quando eu comecei a ler bem o que a Jezebel fazia. Depois a gente vamos entrar nessa parte. Mas muitos cristãos acham que Jezebel é prostituta. Ela bota umas maquiagens para chamar a atenção, não sei o quê. Aí eu fiquei parando e pensando, porque se ela fosse tudo isso, por que ela perseguia os profetas? Se ela fosse uma prostituta, ela não mataria os profetas. A gente, quando vai falar isso, a gente tem que entender o texto e o contexto antes de falar qualquer coisa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Estuda primeiro, vai procurar o contexto, vai procurar o pastor, para você saber o que você realmente está falando. Então, eu comecei a entender ali a história de o que era uma mulher. Tinha que ser tudo do jeito dela, ela mandava, se não fizesse do jeito dela, ela mandava afiar a espada. Isso aqui é só uma palhinha que eu estou dando, tá? Tinha que obedecer ela.